Meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso canal, Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos falar sobre a vontade de Deus, um tema muito importante, mas que gera também uma certa confusão, e eu gostaria até de dizer alguns problemas na nossa vida de fé, devido à incompreensão que muitas vezes carrega essa expressão vontade de Deus. A primeira leitura de hoje, retirada da carta aos Efésios, ela usa várias vezes o termo, a expressão vontade de Deus. Por isso, é uma ocasião para nós podermos aprofundar um pouquinho o sentido dessa vontade de Deus. No sentido popular, da nossa devoção popular, a vontade de Deus significa, para muitas pessoas, e talvez para você que me ouve neste momento, significa algo como pré-determinado. Deus já estabeleceu tudo aquilo que nós devemos viver. Nesse sentido, a vontade de Deus é confundida com destino. Diante dessa vontade de Deus e de um destino já estabelecido, a nossa liberdade não tem valor nenhum. Uma outra ideia muito comum, também de entendimento da vontade de Deus, associa essa vontade às desgraças, às dores e às dificuldades da vida. Nesse sentido, a vontade de Deus é usada para explicar aquilo que nós não conseguimos explicar, ou aquilo que nós temos dificuldade de aceitar. Atribuindo para Deus, é como se isso nos desse uma certa tranquilidade no coração. Mas a vontade de Deus no texto bíblico é muito mais complexa. Portanto, está acima dessas compreensões populares, um pouco distorcidas, e ao mesmo tempo é muito mais simples, porque é sempre expressão da misericórdia de Deus. De fato, a carta, o texto da liturgia da palavra de hoje, na primeira leitura, ele já no início apresenta a expressão vontade de Deus. E é o primeiro versículo da carta, é quando o autor se apresenta, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Apóstolo de Cristo Jesus significa que Paulo não se tornou apóstolo por vontade própria, mas porque Cristo o fez o seu apóstolo. E aqui temos uma referência àquela experiência de Damasco. Mas veja, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Vontade de Deus aqui significa basicamente três coisas, isso é muito importante. Significa, antes de tudo, um projeto. Deus tem um projeto para realizar na história. Significa iniciativa. Esse projeto só se realiza na história porque é ele a ter iniciativa. Significa ação. Ele projetou, ele tem a iniciativa e ele executa até o fim o seu projeto. Vejam que a compreensão de vontade de Deus aqui tem a ver com o projetar e com o agir de Deus na nossa história. No versículo 5, Paulo diz o seguinte: Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão de sua vontade. O ele aqui indica Deus. O autor da carta aos Efésios diz que ele nos predestinou. A tradução predestinar é correta, mas o significado de predestinação pode nos levar a uma confusão se não entendermos o seu verdadeiro sentido. Num sentido muito rápido, de uma hermenêutica fundamentalista, de quem não estuda, não teve a oportunidade de ouvir uma explicação, predestinou pode significar destino, é aquela velha ideia de vontade como algo que Deus determinou e do qual nós não temos como fugir. Como se a vida não houvesse fatalidades e imprevistos, mas Deus tivesse meticulosamente já programado cada coisa, como se fôssemos pecinhas de um tabuleiro de xadrez que ele vai movendo à medida que ele vai brincando na história. Não. A predestinação aqui, ela tem um outro sentido. Ela não quer dizer que Deus determinou algo antes. A predestinação tem que ser entendida a partir da ideia de apóstolo. Ou seja, uma comunidade como aquela de Efésio, como Corinto e outras comunidades,
ela foi fundada por um apóstolo. E o processo de fundação dessa comunidade se deu na evangelização, quando alguém, um apóstolo de modo especial, chegou naquela cidade e apresentou o evangelho. Quem ouviu essa pregação aderiu ao evangelho, porque reconheceu no conteúdo desse evangelho que é a pessoa de Jesus Cristo, o Salvador. Portanto, tendo aderido ao Evangelho, pediu o batismo, esse sacramento importante que nos introduz na vida da igreja. Tendo recebido o batismo, se tornaram membros efetivos da comunidade. Ora, predestinou para sermos seus filhos adotivos. Filhos adotivos significa que pelo batismo e a fé que nos leva a aderir a Cristo como nosso Senhor, Deus nos coloca numa nova condição diante dele, parecida com aquela de Jesus Cristo, o Filho unigênito. Parecida porque nós não nos tornamos Deus, mas agora adquirimos as condições que é Deus a nos dar de podermos nos relacionar com Ele como filhos e Pai. Deus nos leva a viver essa intimidade. O predestinou, então, significa o quê? A comunidade nasceu a partir do trabalho do apóstolo, mas o sucesso do trabalho do apóstolo, quem garantiu que aquela comunidade se formasse, quem garantiu que aqueles homens e mulheres pudessem aderir ao Evangelho e reconhecer Jesus Cristo como Messias, não foi a inteligência e as muitas qualidades do apóstolo, foi Deus mesmo. Então, predestinou significa que Deus ele vai agindo de um modo discreto, às vezes não facilmente reconhecível por nós, e vai criando as condições, ou dispondo as condições, para que nós possamos viver tudo aquilo que Ele espera produzir na nossa vida. O dom, a graça mais importante na vida que Ele nos dá é o seu Filho Jesus Cristo como nosso Salvador. Portanto, o predestinar não significa que Deus já deixou tudo certo, mas significa que Deus, que tem o projeto de nos levar para perto dele, nos fazer seus filhos, ele trabalha na história. Pede e cria a colaboração de homens e mulheres, evangelizadores, mas é sempre ele a ir preparando o caminho para que a sua vontade de fato se realize. E a sua vontade é, sobretudo, salvífica. Tanto que, quando nos perguntamos qual é a finalidade da vontade de Deus, a finalidade é aquela de, em Cristo, nos fazer seus filhos. Então, a primeira ideia de vontade de Deus tem a ver com a iniciativa gratuita de Deus, independente da nossa dignidade e do que nós fazemos, ele decidiu trabalhar para nos fazer seus filhos. E essa decisão ele a realiza na história. Antes de tudo, na pessoa de Cristo, que é o Messias, em quem Deus nos faz seus filhos. E depois, os colaboradores desse Messias, os apóstolos de Cristo, que pregam Jesus Cristo. Na mesma carta aos Efésios, a vontade de Deus aparece ainda duas outras vezes, uma no capítulo 5, outra no capítulo 6. Aqui, a vontade de Deus assume um valor prático, ou seja, a vontade de Deus, ela se transforma no modo de vida. Tanto que no início do capítulo 5 ele diz: "Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados." Mas como é que nós podemos imitar Deus? O próprio texto responde: "Andai no amor como Cristo nos amou." Ou seja, imitar Deus significa reproduzir nas nossas vidas o amor que Cristo vive por nós. Um amor de doação, um amor de cuidado, um amor de generosidade e de disponibilidade. Quando nós vivemos esse amor de Cristo, reproduzindo como um estilo de vida nosso, nós estamos cumprindo a vontade do Senhor e, de consequência, imitando Deus. Porque imitar Deus não significa fazer os gestos de Deus. Imitar Deus significa reproduzir as suas atitudes na nossa vida. No capítulo 6, a vontade de Deus tem essa mesma significação, ou seja, tem a ver com uma vida prática. Para concluir,
A primeira parte da carta, no primeiro capítulo, que fala várias vezes de vontade de Deus, nos fala da graça de Deus, aquilo que Ele faz na nossa vida. Nas duas últimas vezes que aparece na carta, tem a ver com a moral. Aqui tem uma coisa muito importante do pensamento paulino. Muitos cristãos pensam que a santidade vem de uma vida moral rígida e perfeita, como se essa vida moral rígida e perfeita pudesse nos garantir a graça de Deus, o favor de Deus. A sequência na carta aos Efésios nos diz que a verdade é ao contrário. Porque Deus nos dá a sua graça, realiza o seu favor em nossa vida para nos salvar, então nós somos feitos capazes de viver segundo o seu projeto. É pela graça de Deus que nós temos as forças para lutar no dia a dia, porque não é simples, de viver segundo o projeto de Deus.